gente, deixa eu falar com vocês. Hoje a gente vai começar a falar sobre Reforma Protestante. A gente já falou da mudança no sistema político, a construção do absolutismo monárquico, a mudança na economia, quando eu falei do mercantilismo, e falei das grandes navegações, que foi um projeto que tinha a economia como principal motivador, ainda que tivesse um pouco do motivo religioso. E eu disse na aula de semana passada das grandes navegações que a igreja estava envolvida com as grandes navegações como uma forma de, digamos assim, fazer uma contra-reforma frente à reforma religiosa promovida pelos protestantes, né? Aqueles que protestaram contra a Igreja Católica. E a gente vai estudar isso hoje, vai absorver os principais conceitos e os principais reformadores, para que vocês tenham na cabeça... falamos também do Renascimento, que foi as mudanças culturais, e aí eu fecho esse ciclo das mudanças que foram promovidas da transformação do sistema feudal para o sistema capitalista. Isso ocorreu durante a Idade Moderna. Aí, na semana que vem, a gente já pode falar de Brasil, vamos falar do sistema colonial, vamos falar da escravidão, vamos falar das revoltas nativistas, e aí depois a gente volta para o mundo para estudar o iluminismo. Tudo bem? Ficou claro na cabeça de vocês? Falei muito rápido, falei devagar, está todo mundo ciente do que tem que estudar aí. Então, sigam meus bons. Foi liberada uma aula hoje de Química, tá? Para aqueles que gostam de fazer exercício na plataforma, liberamos uma aula de Química para os senhores. Vou compartilhar a minha tela. Vou abrir aqui a Reforma Protestante. E vamos tentar entender o que foi esse fato que ocorre no século XVI na Europa. O que foi? Primeira coisa, Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão. Ou seja, houve uma cisão, uma separação entre os cristãos que estavam na Europa durante o século XVI. Um grupo se rebela contra outro grupo e se separa da Igreja Católica, dando origem a novas igrejas cristãs que não eram católicas, que não seguiam os princípios do catolicismo. Deixa eu ver aqui o que escreveram para mim, eu preciso saber. O professor pode mandar o slide da aula passada e de hoje também? Posso sim, Eduarda. Claro, é evidente. Da semana passada não mandei, não. Mas a de hoje eu mando. Tá. Que ocorreu após a Idade Média, no início do século XVI, liderado principalmente o primeiro e grande reformista. Não foi o primeiro. Foi o primeiro reformista, mas teve precursores. Foi o Martinho Lutero. Quando, através da publicação de suas famosas 95 teses, publicou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né, a igreja que ele era o líder, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano. Por isso que ficou conhecido como Reforma Protestante, porque ele protesta por uma reforma. O interesse de Martinho Lutero era simples, que o cristianismo sofresse uma alteração, uma mudança, porque, segundo a avaliação e o julgamento dele, o cristianismo tinha se desvirtuado por um outro caminho que abandonaria a verdadeira fé cristã. Ele se coloca, então, como um reformador, como aquele que quer restaurar, reformular, trazer ou mudar a forma de como a igreja era. Tá? Essa era a ideia principal de Martinho Lutero. Alguma pergunta? Tem não, pode continuar. Eu tenho uma coisa para dizer. Martinho Lutero era monge, católico. Como aparece nessa imagem aí, ó, ele está fixando na porta da igreja as 95 teses. Está vendo? Aqui, ó, são as 95 teses, né, descritas em alemão. Impulsionaram o debate teológico que acabou por resultar no nascimento das tradições luteranas. O Martinho Lutero acaba construindo uma igreja que é chamada de igreja luterana, né? E também as igrejas também chamadas por reformadas e as igrejas também anabatistas.
dentro do cristianismo. Este documento é considerado por muitos como um marco da reforma protestante, as famosas 95 teses. Causa. Qual foi a causa? Durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou muito poderosa, como vocês sabem. Interferiu nas decisões políticas, juntando altas somas de dinheiro. Lembrando que a Igreja Católica era quem mantinha o establishment, o status quo daquela sociedade, com as suas pregações religiosas. Ou seja, era ela que confirmava ideologicamente de que a sociedade medieval era dividida em 3 classes: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Oratores, belatores e laboratores. Essa visão da sociedade, aonde tinha uma classe que só orava? Sim, é o clero. Meu Deus. Entendeu? Essa visão de que a sociedade medieval era dividida em 3 classes e que cada classe tinha o seu papel e que não haveria mobilidade entre as classes, uma vez numa classe, você teria sido colocado por Deus a exercer da melhor forma possível o papel que Deus lhe impôs. Seria o plano que Deus criou para você. Entenderam? Quem é que mantinha e sustentava essa forma de ver a sociedade? Qual era a ideologia? Cristã. Cristã. Logo, aqueles que eram os porta-vozes do cristianismo, clero, eram pessoas poderosas? Sim, provavelmente. Toda vez que você influencia muita gente, você se torna poderoso. Porque você pode decidir o rumo e o caminho da decisão de outras pessoas. Isso que é interessante. Né? E com isso, a Igreja Católica acaba constituindo muito benefício, cobrava, por exemplo, os impostos que era o dízimo, e ela se torna muito próspera, recebe em doação dos nobres muita terra, e acaba se tornando também uma grande senhora feudal. Né? Muitos bispos controlavam e administravam feudos, riquezas, terras, um monte de servos, produções que eram feitas por pessoas trabalhando para a propriedade da igreja. Então a igreja se tornou, de certa forma, muito política e influente na sociedade e também se torna muito rica, muito próspera dentro do sistema feudal. Desta forma, ela se distanciava de seus ensinamentos e caía em contradição, chegando mesmo a vender indulgência. Aliás, é a venda de indulgência uma das questões que mais Lutero combate. E eu quero explicar para vocês o que era a venda da indulgência. A venda da indulgência, aqui está afirmando, né, compra do perdão dos pecadores. Necessariamente, segundo a Igreja Católica, não era a venda do perdão dos pecados. Não seria isso. A ideia é bem simples. Não sei se vocês sabem, mas na Igreja Católica, quando você comete um pecado, você precisa se confessar com o padre. Isso é um mandamento, um dos mandamentos católicos, né? A confissão. E ao confessar-se regularmente e contar para o padre o que você pecou, o padre te passa uma penitência, que seria aquilo que você precisa fazer para encontrar o perdão dos seus pecados. Diante dessa situação, o que acontece? A Igreja Católica começa a querer construir a Basílica de São Pedro no Vaticano. E aí ela lança um documento dizendo o seguinte: todos aqueles que quiserem contribuir para a construção da Basílica podem comprar essa indulgência. Em contrapartida, esse documento, ele meio que dizia a seguinte coisa: se você demonstrar muita fé ao ajudar a igreja a construir um templo grandioso, mostra que você é alguém que teve esforço e vontade de pagar qualquer tipo de penitência. Então, a recomendação é que quando você fosse confessar os seus pecados, você já teria pago a sua penitência. Você não precisaria mais rezar as Ave Marias, o Pai Nosso, fazer novenas, ou seguir romarias, ou qualquer outro tipo de atividade passada pela igreja. E algumas pessoas observaram que isso poderia levá-las a comprar ou ajudar muito a igreja
E se eu tivesse de posse muitas indulgências, eu teria, por exemplo, um passe livre para pecar. Porque eu já teria o perdão dos meus pecados até o fim da minha vida. Compreenderam? Ainda que não fosse essa a intenção da Igreja Católica, muitas pessoas acabaram usando a compra das indulgências, que era validado pelo Papa, como uma forma de dizer o seguinte: eu não preciso pagar penitência alguma, consequentemente eu posso pecar à vontade, porque todos os meus pecados já foram perdoados. Tudo bem? E a pergunta que eu tenho a fazer para vocês, e aí eu vou pedir a opinião, porque como é religião, ninguém tem certeza, tudo é fé e crença. O que lhe parece com relação aos dogmas cristãos? Que é possível alguém vender o perdão dos pecados? Eu acho que não. Não é possível vender perdão. Mas pode vender feijão, que cura coronavírus. Isso aí pode. Cloroquina, isso aí pode vender. Pode vender, né? E cura mesmo? Segundo eles. Viu? Segundo Se não curou é porque você não tem fé. Não é não? Tá acreditando errado. Tá acreditando errado. Rapaz, esse é o negócio da China, né, cara? Você vende, mas só funciona se a pessoa crê. Isso é muito bom. É claro que eu estou debochando, né, gente? Eu estou fazendo uma brincadeira. Mas o cristianismo, no seu dogma, ele condena qualquer tipo de tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante e qualquer seita cristã, condena que você seja possível de comprar perdão dos pecados. O perdão vem de Deus e é gratuito, mediante o arrependimento, tá? Essa é a visão do cristianismo atual. Só que neste momento da história, o cristianismo estava assim desvirtuado, né? E por isso que houve as reformas. O motivo direto da contestação de Martinho Lutero que deflagrou a reforma protestante. Vamos ver aqui, ó. Tese 86. Porque o Papa, cuja fortuna é hoje maior do que a dos mais ricos crassos, não constrói com o seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres. Por que ele não constrói com o seu próprio dinheiro, mas com o dinheiro dos pobres fiéis? Essa era a tese 86, que questionava diretamente o padre, o Papa, por vender indulgências. Tá? A tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus, e não o templo que o Papa queria construir. Então, o Papa queria construir um templo, segundo a visão de Lutero, simplesmente para ostentar, entendeu? A sua riqueza. A gente está falando daquele templo lá, gente, que existe até hoje, o Vaticano, tá? Onde tem aquela praça monumental. É a Basílica de São Pedro, ela foi construída justamente nessa época. Hoje é o berço do catolicismo, é onde mora o Papa. Onde ocorreu a reforma protestante? Basicamente, foram nesses países aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Alemanha, Suíça, França, Reino Unido, Países Baixos, Escandinávia, entre outros países europeus, tá? Vou aumentar aqui, ó. Zonas de domínio católico são essas zonas de amarelo clarinho. Essas zonas meio esverdeadas são zonas de domínio luterano. Aqui na parte onde mais tarde vai se formar a Alemanha, tá? Era uma série de principados. Nessa época a Alemanha não era unificada. A Alemanha só se unifica e só forma uma nação conhecida como Estados Germânicos em 1871, no final do século XIX. E nesse período a Alemanha era um monte de pequenos reinos, conhecido como principados, tá bom? Eram os príncipes germânicos, beleza? Zonas de domínio calvinista, onde foi pregado o calvinismo, né? Justamente, estão me ligando, mas eu não vou atender, que eu estou ocupado. São essas zonas em rosinha. Aqui, ó, no norte da Grã-Bretanha, aqui aonde fica a Holanda, né? Na cidade de Amsterdã, e também aonde fica a Suíça, em Zurique. Aqui, João Calvino tem grande influência, que foi um outro reformador, que a gente também vai falar sobre ele. Zonas de domínio anglicano. Outro reformador, além de Martinho Lutero e João Calvino, foi o Henrique VIII, rei
da Inglaterra, tá? E ele acaba fazendo uma reforma por motivos pessoais, mas também por interesses. É nesse ponto que eu quero chegar. Antes de falar dos interesses, eu quero falar dos motivos pessoais. Martinho Lutero, ele condena as práticas da Igreja Católica. Ele viajou para Roma, ele viu de perto a riqueza e conhecia muito bem a pobreza em que viviam as pessoas, os camponeses, que moravam muito distante do centro do catolicismo, que era a cidade de Roma. E ele achava uma injustiça muito grande o clero viver numa grande ostentação e riqueza e ainda assim exigir e cobrar dízimos e também doações dos seus pobres fiéis. Por isso que ele fez a tese 68 e a tese 62 como forma, por exemplo, de defender de que a igreja deveria cuidar dos pobres e não se preocupar com templos luxuosos. Tá? Henrique VIII faz uma reforma também, mas principalmente porque ele tem uma desavença grande com o Papa. O que aconteceu com Henrique VIII? Henrique VIII era casado, né? E ele tinha muitas amantes, mas ele acaba se apaixonando por uma dessas amantes, que seria a Ana Bolena, uma jovem. E por influência da Ana Bolena, ele acaba querendo casar-se com a Ana Bolena. Né? Algumas pessoas dizem que é pelo fato de que a mulher dele não tinha filhos, não podia ter filhos, ou ele não podia ter filhos, e ele acaba querendo ter um filho legítimo com a Ana Bolena, e para isso ele precisava se desquitar da sua mulher, divorciar. A Igreja Católica não faz divórcio, e nem faz casamento divorciado. E aí o que acontece? O Henrique VIII simplesmente rompe com a Igreja Católica. E dessa forma ele funda uma nova igreja, muito parecida com a Igreja Católica. Ele não faz uma reforma porque ele queria mudar a estrutura da Igreja Católica, ou os dogmas da Igreja Católica. Ele faz uma reforma porque ele tinha interesse, principalmente, de poder se casar com Ana Bolena. Também havia interesses econômicos, já que ele havia observado que a Igreja Católica Romana tinha muitas terras e muita riqueza na Inglaterra. E ele pensou o seguinte: eu resolvo dois problemas. O fato de fundar uma nova igreja, eu encampo as igrejas católicas que já existem e me apodero de todas as terras que a igreja possui na Inglaterra. Então a Igreja Católica acaba perdendo o controle sobre todo o território inglês, sobre todas as terras que possuía e sobre todas as igrejas construídas. Muitos desses templos passaram a ser anglicanos. Tá? Reformadores, né? Lutero na Alemanha, funda o luteranismo. João Calvino em Genebra, na Suíça, que funda o calvinismo. Zwinglio em Zurique, tá? Também um seguidor muito parecido com a visão de João Calvino. Menon Simon em Zurique também, que acaba sendo o primeiro líder dos anabatistas, que também tinha uma visão muito parecida com a visão do luteranismo. E o Henrique VIII, como vocês estão vendo, na Inglaterra, que funda o anglicanismo. Os três grandes movimentos que mais prosperam são esses quatro mesmo, né? É o luteranismo, o calvinismo, os anabatistas e o anglicanismo. Todas as religiões evangélicas que você tem hoje, elas são, de alguma forma, derivadas de igrejas desse núcleo duro, que deu início lá no século XVI. Que foi se desmembrando, que foi se desmembrando, que foi se desmembrando, e foi dando origens a um monte de outras religiões. Ainda existe a igreja luterana, tá? Principalmente na Europa, e existe também aqui no Brasil, a igreja luterana no Brasil. Tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, existem algumas igrejas luteranas. Nos Estados Unidos tem uma influência muito grande do calvinismo. Porque os calvinistas, eles acabam saindo também de Zurique, e como eu mostrei aqui para vocês, eles foram para o norte da Inglaterra. Aqui, eles acabaram sendo perseguidos porque logo depois de Henrique VIII, teve conflitos entre católicos e protestantes, e muitos protestantes, que eram chamados de puritanos, calvinistas, na Inglaterra eles eram chamados de puritanos, fogem da Inglaterra e vão praticar a sua religião do outro lado do oceano,
porque as grandes descobertas estavam ocorrendo. E eles acabam fundando as 13 colônias na América do Norte, que mais tarde vai virar os Estados Unidos da América. Não dá para entender a história dos Estados Unidos da América sem compreender a ideologia e a filosofia calvinista. E é isso que eu quero falar com vocês agora. João Calvino também condenava as práticas da Igreja Católica, mas ele principalmente estava preocupado com um detalhe interessantíssimo. A Igreja Católica dizia, principalmente para a burguesia, essa nova classe que surgia nos burgos que estavam crescendo, que emprestar dinheiro ao seu irmão e obter lucro era pecado. Um pecado condenado pela Igreja Católica, chamado de usura. A usura era um pecado onde você, utilizando-se do tempo, ganha dinheiro em cima de alguém. Seja emprestando dinheiro para alguém, seja vendendo alguma coisa que extrapola o valor do seu trabalho, né? Nós sabemos que para você ganhar dinheiro, você precisa cobrar muito além do que você ganha enquanto trabalho para você obter lucro. É muito simples esse cálculo, né? Eu vou vender um produto, eu não vou vender ele só pelo valor do meu trabalho. Eu vou vender também muito mais caro para que eu me pague e ainda sobre dinheiro e aí eu consiga acumular. Isso chama-se lucro. A Igreja Católica condenava esse fato. Ou seja, praticamente todas as práticas burguesas que geravam enriquecimento eram consideradas pecado. A burguesia não gostava nada disso. Por isso que muitos burgueses compravam indulgências. Por quê? Porque queriam o perdão dos pecados cometidos da usura, já que era isso que me sustentava. E as pessoas queriam ir para o céu. João Calvino vai dizer que não era nada disso. Ele vai falar o seguinte: pelo contrário, existe uma ideia de que o destino foi traçado para aqueles que são verdadeiros filhos de Deus. E esse destino pré-traçado para o Filho de Deus tem uma marca. E essa marca é a prosperidade total. Ou seja, seguindo exemplos de alguns personagens bíblicos, como, por exemplo, José do Egito, o profeta Daniel, o profeta Elias e outros tantos que tiveram casos de sucesso, João Calvino defendeu uma ideologia de que as pessoas que têm a marca de Cristo em sua vida são pessoas prósperas em tudo que fazem. Não só financeiramente, mas elas são prósperas numa vida social, elas são prósperas na constituição da sua família, elas são prósperas em qualquer empreendimento que elas construírem, elas são prósperas na inteligência, quando elas vão falar. E isso seria, então, a demonstração de que o verdadeiro Filho de Deus, ele é alguém que não precisa ostentar, mas que o próprio poder de Deus se faz valer por ele e constitui, então, a demonstração de riqueza e de prosperidade. A sua vida é em paz, a sua vida é melhor, o seu emprego sempre dá certo e tudo que ele faz é bom. Rapaz, essa pregação caiu no ouvido da burguesia com uma melodia muito suave. Ou seja, que se para a Igreja Católica o burguês é um pecador que merece o inferno, na religião calvinista, o burguês é filho legítimo e, detalhe, exclusivo de Deus. Não é para qualquer um. O calvinismo é uma religião elitista, tá? Inclusive, segue o princípio de que eu não preciso pregar para que alguém se converta. Todos aqueles que são de Deus, conhecem a voz de Deus e naturalmente se convertem porque não conseguem resistir ao amor de Deus. E se tornam, então, calvinistas. Professor, existe igreja? Existe. Por exemplo, a presbiteriana é uma igreja de origem calvinista. Sabiam disso, senhores? Não, professor. Tá, então vão aprendendo. A igreja calvinista defendia a predestinação.
A Igreja Anglicana não altera os rituais católicos, simplesmente funda uma nova religião muito parecida com a Igreja Católica por interesses do rei Henrique VIII. E Martinho Lutero, esse era reformador nato, queria que a Igreja Católica fosse reformada, que se alterasse, mas o Papa, ao invés de ouvir o que Lutero tinha a dizer, excomungou Lutero. Excomungou é sinônimo de expulsou da Igreja. Tirou de Lutero o cargo eclesiástico que ele possuía. Ou seja, Lutero foi obrigado a continuar a pregar a sua pregação sozinho, sem o apoio da Igreja. Muro dos Reformadores, que encontra-se em Genebra, na Suíça, dentro do Parque dos Bastiões. Está ali os nossos pais fundadores do que veio se tornar igrejas evangélicas. Então, de certa forma, esses princípios calvinistas existem até hoje? Claro! Não tem muitas igrejas aí que prega a teoria da prosperidade? De que Deus é Deus dos ricos? E que você merece o melhor? E de que você não deve pedir pouco para Deus, mas deve pedir muito? Porque Deus é Deus de rico, é Deus de prosperidade, ruas de ouro, mar de cristal? Irmão, se você tiver fé suficiente de pegar todo o seu salário e colocar na obra de Deus, Deus vai agir conforme a sua vontade, conforme a sua designação, conforme a sua fé. Já ouviram isso, senhores? Gostaram da minha pregação, não? Não ficou legal, não? É verdade, Jesus cresceu entre pobres. Teve alguma guerra protestante versus católica? Claro que teve, Brenner. Claro que teve. E agora falou da Universal. Eu sou Universal. Quando você quer falar de prosperidade, você usa muito o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento não funciona. Porque os apóstolos, coitados, os discípulos morreram tudo ferrado. Pedro foi crucificado de cabelo para baixo, entendeu? Tiago foi desquartejado. Então, assim, só teve desgraça, né? João foi preso na ilha de Patmos e morreu em cadeia. Todos os apóstolos sofreram. Estevão, que foi o primeiro mártir, morreu apedrejado. Ninguém teve um futuro muito bom nem brilhante. Então, o cristianismo do Novo Testamento é um cristianismo sofredor, pobre, difícil, de uma igreja que vai lutando contra um grande império opressor romano. Já a igreja do Antigo Testamento é aquela igreja que demonstra força, poder, conquista, né? E aí muitas igrejas de hoje se baseiam no Antigo Testamento para criar uma ideologia que a gente chama de teoria da prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Muito baseado nas ideias calvinistas. Beleza? E tem muita igreja que é assim. Eles não aceitam que você não seja próspero. Tá? A prosperidade é a marca de Cristo na sua vida. Quem sou eu para dizer se isso é certo ou errado? Estou só conseguindo tentar mostrar para você como que é o cenário. Teve alguma guerra? Sim. Quando Lutero ele se refugia na Alemanha contra a perseguição de católicos, muitos príncipes alemães começaram a ouvir a doutrina de Lutero e pensar a seguinte coisa. Espera aí. Quer dizer, então, que eu não preciso seguir a religião católica? E, de certa forma, eu posso ter uma nova religião que eu posso me apoderar das terras da igreja? Como eu falei com vocês, a igreja era dona de praticamente quase 1/3 das terras europeias. Em todos os principados europeus, muitos nobres haviam doado terras para a igreja. A igreja era muito próspera. E os príncipes alemães, assim como o rei Henrique VIII na Inglaterra, viram com muito bons olhos a ideia de se apoderar das terras da igreja católica. Mas a igreja católica é que coroava os príncipes. Era o bispo, o próprio papa, que ia lá e dizia: eu faço você, em nome de Deus, príncipe da Prússia. E ali tinha uma cerimônia, aquela pompa toda que vocês conhecem, e ali você legitimava. Os príncipes pensaram: arrisco ou não arrisco? Rompo com a igreja católica e eu corro o risco das pessoas não aceitarem mais eu como príncipe? Ou agora eu tenho o apoio da burguesia que pode me bancar um exército e se o povo falar alguma coisa eu vou reprimi-lo ao invés de eu precisar convencê-lo e me apodero dessas terras, dessa riqueza toda que a igreja possui aqui no meu território, onde eu sou o príncipe. Nós estamos, senhores, na Idade Moderna. As coisas estão mudando, o comércio está crescendo, a burguesia está próspera.
esse movimento econômico e social faz a religião mudar. E aí acontece o seguinte, alguns príncipes alemães obrigatoriamente se convertem ao luteranismo e obrigam as populações também a aceitarem o luteranismo. E aí começa um conflito entre protestantes e católicos dentro da região da Alemanha. O próprio Martinho Lutero, ele não é a favor da rebelião promovida pelos camponeses. Os camponeses, revoltados com a obrigação de seguir uma nova religião e não querendo abandonar a sua fé, simplesmente se negaram a se converter ao luteranismo. E Lutero, de forma até desumana, diz que o camponês não tem o direito, olha que ele defendeu a justiça perante a visão dele em relação à fé, mas nesse caso ele condena a ação dos camponeses e simplesmente autoriza, não sei, concorda com o massacre que foi feito por muitos príncipes alemães, matando diversos católicos e também houve uma mortandade de protestantes nesse conflito. Até que veio um concílio, que veio uma reunião onde eles conseguiram chegar num acordo, e esse acordo foi feito da seguinte maneira: o povo deveria seguir a religião do seu príncipe. Então, o Estado alemão que quisesse ser católico, o povo seria católico. O Estado alemão que quisesse ser protestante, seria protestante. Se você não concordasse, você poderia ir para outro reino, onde a sua religião era praticada. Isso acabou gerando um certo equilíbrio. Atualmente, o norte da Inglaterra, quase toda a Alemanha, parte da Suíça, Noruega, Finlândia, Suécia, são países basicamente protestantes, tá? Enquanto que o catolicismo ficou concentrado em parte da França, Itália e muito na Espanha e Portugal, que são os países católicos de maior expressão. A Igreja Católica já havia perdido, a partir dos turcos otomanos que tomaram a cidade de Constantinopla, naquilo que a gente viu das grandes navegações semana passada, a Igreja Romana, que tinha no Oriente. Há uma cisão e é fundada a Igreja Ortodoxa, que é um cristianismo que não segue o Papa. A Igreja Ortodoxa é muito praticada naquela parte da Ásia, tá? Inclusive também na Rússia, em países do leste europeu. Esses países que eu citei agora há pouco são países protestantes, na sua grande maioria, e os outros que eu citei depois são católicos. E aí você tem a salada religiosa, né, na Europa. Se vocês quiserem, eu posso voltar aqui no mapinha da Europa e mostrar claramente para vocês. Ó, essa parte aqui atualmente é católica, a Península Ibérica, né? Espanha e Portugal são muito católicos e, consequentemente, suas colônias também. Por isso que a América Espanhola e a América Portuguesa têm o catolicismo como religião, de certa forma, religião principal, tá? Eu posso dizer, então, que a América Espanhola ainda é mais, né? O México, por exemplo, tem uma tradição religiosa muito interessante, que mistura a cultura dos nativos da região do México com o catolicismo, né? E é uma sincretização muito interessante. A exemplo do Brasil também, a Igreja Católica é muito sincretizada com as religiões afro e com outras religiões praticadas no Brasil. No México fez surgir uma religião completamente diferente. E os padres participam da independência mexicana. Então, eu posso dizer para você que o catolicismo no México tem um quê de identidade nacional. Por isso que eles são tão devotos, né, da Virgem de Guadalupe e tem outras santidades que são tidas, porque se confunde a história mexicana da independência com a religião praticada, né, a religião católica praticada no território que era uma colônia espanhola. E aí, consequentemente, você tem uma formação de identidade a partir de uma religião. O Brasil é que é um fenômeno interessantíssimo. Antes disso, deixa eu falar. Essa parte aqui, então, esses países aqui se tornam, de certa forma, luteranos, que é o caso da Suécia, Finlândia e Noruega. A parte aqui da Suíça e da Holanda se tornam calvinistas, como o norte também aqui da Inglaterra. Tá?
Esses países aqui, ó, principalmente aqui da Grécia para cá e a Rússia, são adeptos da igreja cristã ortodoxa, muito parecido com o catolicismo, só que tem rituais até mais, digamos assim, simbólicos. Como é que eu posso dizer? São mais carregados de simbolismo, são muito parecidos com os rituais judaicos, entendeu? Eles desenvolveram rituais muito mais parecidos com rituais judaicos. Vocês vão me compreender agora. A igreja que está usando rituais judaicos, que são diferentes dos cultos luteranos, porque o culto luterano, diferente da missa católica, tem uma tradição muito interessante, porque Lutero ele defendia o livre exame da Bíblia. Ele dizia que a Bíblia não deveria, isso está nas suas 95 teses, que a Bíblia não deveria, por exemplo, ser interpretada somente pelo padre ou pela igreja. Ele dizia que qualquer um podia examinar a Bíblia. Tanto é que ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. E um dos costumes do ritual luterano é todas as vezes que você vai falar de Deus, você usa a Bíblia como parâmetro. Você não simplesmente cria um sermão, você parte de um texto bíblico. E você abre a sua Bíblia e pede que todos os que estão à sua volta também utilizem a sua Bíblia. Então, Lutero é responsável pela popularização da Bíblia, que é um ritual até hoje. Você vai numa igreja evangélica, como é que é a pregação? Quem pode me dizer? Em relação ao quê? Ao rito. Como é que acontece a pregação numa igreja evangélica? É exatamente assim, até na igreja católica. A igreja católica você ainda não precisa levar a Bíblia. Normalmente tem um folheto, concorda comigo? Não necessariamente na missa, mas tem Os estudos. os estudos. E na missa também o sermão é com base no texto, né? Na passagem do dia. Na verdade, a Igreja Católica sempre fez assim, mas estava um pouco desvirtuado, né, durante o período da Reforma. Quem populariza esse modelo de ritual é Lutero e as igrejas luteranas, que é o ato de você ler um trecho e pedir para que os irmãos acompanhem, para que todos tenham certeza de que eu não estou falando alguma coisa inventada pela minha cabeça. Essa seria a ideia central da popularização do uso dos textos bíblicos. Isso é positivo, por um lado, porque todos têm acesso às escrituras e aí não podem ser enganados, mas, por outro, cria um problema muito grave, que é o fato de cada um interpretar a Bíblia conforme quer. Lembrando que a Igreja Católica, para você interpretar a Bíblia, você precisa ser padre, então você precisa fazer um curso, precisa ter tantos anos de seminário, e aí sim você está apto para fazer a leitura da Bíblia e interpretar ela. Já na Igreja Protestante, não. Como qualquer um poderia ler, e automaticamente qualquer um poderia se tornar líder da igreja, você dá margem ao surgimento de muitas interpretações. Isso ocasionou o quê? Essa multiplicidade de igrejas evangélicas com visões bíblicas muito diferentes. Tá? Vocês concordam comigo? Concordo, professor. Isso é um dos fatos de que a Igreja Católica continuou com a sua centralização. A Igreja Protestante se tornou muito pulverizada. Só para você ter uma ideia, a maior igreja do Brasil, evangélica, é a Assembleia de Deus. E ela foi fundada por 2 missionários americanos. Na verdade, eles vieram dos Estados Unidos, mas eles eram suecos. E, de certa forma, luteranos. Eles vêm para o Pará e fundam a igreja no Pará, isso no início do século XX, tá? E acaba se tornando uma explosão, que é a Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus surgem basicamente todas essas igrejas que você vê hoje. Universal, Nova Vida, quase que todas. Tem um outro grupo que é calvinista, que são as igrejas presbiterianas e as igrejas metodistas, porque a igreja metodista foi fundada por... esqueci o nome do fundador. E a Igreja Deus e Amor foi fundada por Davi Miranda, né? Que também já faleceu, um dos pais líderes, né? Esqueci o nome do fundador da Igreja Metodista. John Wesley. John Wesley. O Daniel...
e o Gunnar Wingren, que são os fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Eles acabam tendo essa repercussão. E dessas igrejas surgem todas as outras que vocês conhecem. Com qualquer nome que você vê por aí, elas são frutos dessas primeiras igrejas. Por quê? Porque a igreja no Brasil ela é livre. Então você não precisa estar ligado a uma igreja. Desde que você seja ordenado ou se ordene a si mesmo, não sei, tem igreja que eu não sei como é que funciona, você pode abrir uma porta e você pode começar a pregar e, consequentemente, pode ter fiéis e aquilo pode crescer, como as religiões crescem no Brasil. É um fenômeno mundial e que é estudado por muitos sociólogos, é o crescimento exponencial da igreja evangélica no Brasil. Né? Isso acontece nos últimos 35, 40 anos. Não era assim, era um grupo muito pequeno, né? Não era um grupo tão expressivo. Hoje, basicamente, divide a religião cristã com o catolicismo. E a doutrina evangélica é uma doutrina muito questionada. Tá? E aí eu falo com lugar de fala, porque como nasci dentro da igreja evangélica, eu conheço a igreja evangélica desde o seu início, e sou um estudante dessa parte, eu posso obter opinião de maneira mais concreta, sem medo de errar. Houve uma grande pulverização das ideias e um desvirtuamento dos conceitos cristãos dentro dos evangélicos. Tá? Eu mesmo sou um crítico severo com a prática da teoria da prosperidade, com essas igrejas que querem crescer a qualquer custo, e essa coisa de influência política. Eu, particularmente, aí eu vou dar a minha opinião, vocês não precisam concordar comigo, eu estou falando com lugar de fala, porque sou evangélico desde que nasci, e minha família toda sempre foi ligada à igreja evangélica, às vezes a igreja evangélica desde pequena, e eu observo, por exemplo, que existe uma participação dos evangélicos na política que eu, particularmente, não concordo, porque isso é interesse de poder. Tá? E isso é muito grave, porque tem provocado muitos escândalos. Fenômeno que não era visto há 40 anos atrás. Fiz a minha crítica, obrigado por vocês terem me ouvido, já descobriram qual é a minha religião. Vocês sabiam que eu a praticava mesmo, eu sei que vocês sabiam. Eu sou da PIB, da Primeira Igreja Batista de Mariléia, todo mundo já sabe disso. E eu gosto de deixar claro, porque aqui eu posso professar que eu também tenho fé, mas isso não me abandona o fato de ser crítico. Entendeu? Não era isso que a gente esperava. Beleza? E eu gosto muito de contar essa história porque a gente fica sabendo, e a religião, gente, tem um poder muito grande na ideologia de uma sociedade. Entendeu? E sabendo disso, eu sou muito crítico em alertar os pastores de que esse poder tem que ser usado para a profissão de fé e não para a influência econômica e política. Porque uma pessoa sedenta de caminho, ela entrega para você todo o dinheiro. Como eu ensino em filosofia, os bichos são inteligentes, mas nenhum é tão inteligente a ponto de convencer. Você nunca vai ver um macaco dizendo para o outro assim, olha, me dá a sua banana porque quando você morrer vai ter um lugar cheio de banana para você. Você não vai ver nenhum bicho fazendo isso. Professor. Mas o ser humano é capaz de fazer isso. Pode falar, Breno. Pode me criticar que agora eu quero crítica. Fala. Não é o Breno não, sou eu, Michelzinho. Pode falar, Michel. Eu fico curioso para saber por que todos os professores de filosofia que eu já tive falam a mesma coisa que você, que eles são evangélicos, só que eles não concordam com muita coisa. Por que todo professor de filosofia é evangélico? Poxa, pelo contrário, todo professor de filosofia que eu conheço, eles são ateus. Eu sempre me acho uma coisa fora da curva. Não, todos os professores de filosofia que eu tive falam isso, que são da igreja, que praticam, mas tal, né, como professor... Tem um porquê, Michel, tem um porquê. Quando você estuda a religião e começa a trabalhar com a ideia do ideal, do imaginário, você está entrando no campo que na filosofia a gente vai descobrir que é a chamada metafísica. A metafísica seria a realidade explicada do que vai além do que a física consegue dizer. E aí entra todo o ideário, todo o conceito de ideologias, de filosofias, daquilo que nos guia. Por que você está vivo, Michel? O que você acredita? Você acredita que você tem futuro? Você vê que você vai para algum lugar? Nós somos seres muito imbecis, porque todo mundo sabe que vai morrer. Por que a gente faz tanta coisa, Michel? Por que a gente está aqui estudando? Por que você acredita que passar no Enem é bom? Quais são os valores que você carrega que faz você acreditar que você está no caminho certo?
São valores físicos ou metafísicos? Metafísicos. Com certeza. Aí entra a religião, aí entra a tradição, entra um monte de coisa que a gente acaba estudando. Então uma coisa não está muito longe da outra. Filosofia e teologia estão muito próximas. Entendeu? Só que você tem que aprender a separar, até porque eu não posso ficar vendendo para ninguém a minha religião, porque eu estou influenciando, eu sei que eu tenho poder de influência. E isso é antiético, completamente antiético. Tanto é que quando eu ensino filosofia para vocês, eu ensino da maneira como os filósofos pensavam, e não baseado na minha profissão de fé, porque isso seria uma leviandade, né? Mas eu acabo dizendo quando eu vou criticar. Quando eu vou criticar a religião que eu pratico, aí eu digo assim, ó, eu posso criticar porque eu estou lá dentro. Então eu sei do que eu estou falando. Alguém quer me criticar? Porque eu critiquei. Eu tenho medo de criticar, porque vocês vão brigar comigo. A minha crítica é como você consegue, ao mesmo tempo que acreditar no Evangelho e também ter essa noção que o Evangelho, de tudo que o Evangelho fez, de tudo que a religião fez com as pessoas. Porque eu acho que são ações dos homens e que isso não invalida um dedo da pregação de Cristo. Entendeu? Uhum. Você fala uma coisa pro seu filho, ele segue outra, a culpa é sua? Não. Os homens são falhos. A ideia é muito boa, cara. Gosto muito da filosofia cristã. Não só da profissão de fé. Daniel, Da filosofia também. Pode falar. tu acha que esse pensamento que tu tem hoje, que você acabou de falar, é o que faz com que a igreja tenha durado até hoje? Claro, com certeza. Porque, tendo em vista tudo de ruim que trouxe para a sociedade e tudo de bom também, Eu vou te dar uma outra dica. Vê se você concorda comigo. Agora a gente vai entrar um pouquinho na ideia de sociologia. Vocês estão evoluindo pra caramba, por isso que eu gosto. Isso tem muito a ver com a capacidade crítica. Já observaram que as pessoas estão usando o YouTube como oráculo no lugar da religião? Quando você vai assistir lá um Nando Moura, um Alan dos Santos, um Olavo de Carvalho, o que você quer ouvir desses caras? Que esses caras mostrem para você uma verdade que você não está vendo. Então, quando esses caras dizem que existe uma conspiração, que existe um plano, que existe não sei o quê, que existe um comunismo, pô, você se amarra nisso, cara. Isso é religião, velho. Isso é metafísica. Os caras estão usando a mesma coisa que a religião sempre fez. Estão dando caminhos. Por quê? Porque as pessoas estão perdidas. Por que o Olavo de Carvalho tem 1 milhão de pessoas que seguem ele? Por que Alan dos Santos tem 2 milhões? Nando Moura, que fala um monte de palavrão, é violento, fala um monte de besteira, é machista. Por que as pessoas seguem ele? Explica pra mim. Vocês sabem? Seria algo parecido com o que fez o Bolsonaro ser eleito? Exatamente. As pessoas estão em busca de caminhos. Elas estão com medo. Elas estão perdidas. A religião perdeu espaço porque está muito do descrédito. E as pessoas querem ouvir alguém que diga para elas alguma coisa que elas acreditem. Isso é fé, Michel. Não é racional. Professor, você já percebeu que atualmente existe uma... Esqueci a palavra. As pessoas não concordam mais com a igreja e criticam muito ela? Só Sim, que a igreja todas essas pessoas que criticaram a igreja em algum momento já fizeram parte dela, já visitaram ela. O que recentemente fez com que a igreja perdesse todo esse apoio que ela tinha? Antigamente ela era praticamente inquestionável e agora as pessoas... Muito simples, Michel. As pessoas estão procurando saber o mais. que destrói qualquer reputação? Mentira. Mentira, escândalo. Você passa a desacreditar. Isso não quer dizer que as pessoas perderam o desejo de acreditar. É isso que eu estou dizendo para você, que o YouTube é o novo oráculo. O culto deu lugar ao YouTube. As pessoas vão buscar no YouTube agora coisas que elas acreditem. E aí quando você fala cheio de palavrão, cheio de violência, cheio de negócio, parece que aquilo é verdade. Não, esse maluco tá falando a verdade, porque esse maluco não vai falar besteira. Você acredita no que eu falo, Michel? As coisas que eu falo pra você acredita? Eu analiso. Eu também. Mas eu tenho um crédito com você ou você acha que eu só falo merda? Realmente, por você ser meu professor e a gente estabelecer um vínculo, eu tenho uma credibilidade maior no que você fala. Então você pode ter o poder de me manipular sem que eu saiba. Eu poderia usar isso pra
É isso que acontece. As pessoas querem acreditar. Você precisa acreditar que eu estou falando a verdade, que eu sou um professor. Então você vai me dando os créditos. Você vai me dando os créditos. As pessoas precisam acreditar. As pessoas precisam de liderança, Michel. Elas precisam de que alguém aponte o caminho para elas. É simples assim. Não tem nada de feio nisso, não. A gente não sabe o caminho. A gente busca o caminho. E a gente está buscando o caminho em vários lugares diferentes. Entendeu? A única coisa que a gente quer é ter algo em que acreditar. Esse é o grande poder das igrejas. Sempre foi e não vai se perder. Entendeu? O que está acontecendo hoje foi que a igreja evangélica cresceu muito, se pulverizou, perdeu a sua identidade, caiu no descrédito e hoje você está tendo um surgimento de vários tipos de seitas diferentes. Dentre elas, a não religião, né? Que é um passo para o ateísmo, que é um fato que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos desde a década de 60. Nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas são meio cristãs de boca para fora, mas não praticam religião, não vão à igreja, não professam fé, não seguem nenhum tipo de ritual, seguem suas vidas. Você acha que para a sociedade isso é bom ou é ruim, mais ou menos, o crescimento da sociedade e tal? Pô, Luiz, aí eu vou entrar no campo da opinião, entendeu? Eu não sei, cada sociedade tem a sua própria maneira de viver, suas próprias delícias e amarguras, entendeu? Não sei. Se eu falar, eu vou estar puxando sardinha para o que eu penso, e aí eu não estou analisando. Eu acho que toda sociedade ela vive momentos de dificuldade e de bonança. A história sempre mostrou que veio crises e depois veio estabilidade. Depois crises, depois estabilidade. A gente está vivendo uma crise. Aí a gente está numa crise já tem bastante tempo, né? Desde 2013 que a gente está numa crise de representatividade. As pessoas querem líder, mas esses líderes não aparecem. Pode falar. Epa, tá acabando a aula, hein? Semana passada eu fiquei aqui e a professora brigou comigo. Você estava falando sobre a construção da sociedade mexicana com o apoio da igreja e dos espanhóis. E você ia começar a falar alguma coisa sobre o Brasil, só que você parou. Então, o Brasil foi muito influenciado pelo catolicismo, né? Porque, basicamente, Portugal é um berço do catolicismo. E, inclusive, teve até a Inquisição aqui no Brasil. Só que, com a escravidão, você teve a vinda para cá dos cultos afros. E aqui surgem seitas africanas, né? As seitas, os cultos africanos no Brasil. Umbanda, o Candomblé, que acaba se juntando um pouco com o catolicismo e influenciando. Um influencia o outro influencia o um. Entendeu? E isso fez tornar o Brasil um país muito de sincretismo religioso. As religiões meio que se confundem. Entendeu? Então a prática de uma religião é meio usada em outra e, de certa forma, existe uma certa tolerância, mas existe muito desprezo também. Né? Mas tem uma certa tolerância, principalmente das religiões que não são católicas para as outras. A Igreja Católica gosta muito de se ver como oficial, até hoje, como também a Igreja Evangélica quer assumir esse posto, por isso que se envolve tanto na política. E esse desenvolvimento dessa religiosidade eclética no Brasil faz com que seja muito difícil a gente constituir uma cultura única. A gente é muito plural. E um fenômeno, tá? Isso a gente estuda muito em sociologia. O Brasil é um fenômeno sociológico. Como que um país formado por etnias diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, consegue ter uma identidade? Como é que todos nós nos sentimos brasileiros? Você se sente menos brasileiro do que eu, Eduardo? Não. Você pode não se sentir mais e nem ter muito orgulho. Mas se alguém disser que é mais brasileiro que você fica com raiva. Mais do que eu, não. Igualzinho. Também nasci aqui. E por que a gente se sente esse troço? É uma crença. Por quê? Quem é que botou essa identidade dentro do nosso coração? Todo mundo. Você pode ser branco, negro, amarelo, você pode ser índio, você pode viver no norte, pode viver no sul. Você pode ser católico, budista, protestante, tem um livro na estante, todos têm a explicação. E você vai, de qualquer forma, se sentir brasileiro. Que droga é essa? Se você souber, me explica, porque até hoje ainda tem essa incógnita na cabeça. Senhores, aprendemos? Alguma pergunta? Aprendemos.
Alguma pergunta? Pô, toda vez que eu dou aula pra vocês, a aula pode ser fraquinha que fica maneira. Por causa que é? Porque vocês são bons, né? É. Rapaz, Professor ajuda. Não, o professor é um babaca. Da melhor espécie. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Sexta-feira. Sexta-feira tem aula. Amanhã não tem aula, mas sexta-feira tem aula. Amanhã é feriado. Sexta-feira eu e o Guilherme vamos dar aula, hein, criança? Tá não bom. faltem. Sim. Ainda mais você, dona Lois, que ficou aí uma semana fora aí, tá? Professor, manda o link da aula. Manda o link da aula. E o slide também. O slide eu vou ter que botar depois, porque ele tá na minha máquina. O link da aula é esse aqui, ó, que eu roubei de outro professor. Eu vivo roubando coisa dos outros professores. Ladrão. Ah, mas isso é legal, Thiago. Direito como é que é o nome que se dá nisso aí? É reaproveitamento. Reciclagem. Reciclagem, viu? Tá aí, ó. Fiquem com Deus até semana que vem. A professora vai entrar aí, não vai, gente? Não. Não? Ah, pô, se eu soubesse, semana passada eu fiquei dando aula pra vocês igual um babaca. Aí daqui a pouco a professora tava aqui na aula, vocês viram? Então dá mais aula. Ah, pô, eu não sabia. Então deixa eu voltar aqui, pô, gente. Vai embora. Ah, já saiu, já. Já saiu. Ah, triste, né? Quer fazer alguma pergunta, gente? Não precisa. Quer fazer, Lois? Quer fazer, Eduarda? Quer fazer, Giovana? Mariana? Ângel? Brenner? Bruno? Michel? Administrador? Administrador. Tô tranquilo. Eu Administrador gostei Eduardo. bastante da aula de hoje. Então, as religiões então protestantes, elas, o que eu não falei para vocês, gostaria de ter falado, foi a contra-reforma católica. A Igreja Católica não ficou parada, ela não aceitou essa separação calada. Ela criou a contra-reforma. A principal base da contra-reforma foi a ideia da Companhia de Jesus, os jesuítas, que seria justamente criar um grupo de religiosos que levaria o catolicismo para terras fora da Europa. E aí casa bonitinho com a ideia das grandes navegações. Por isso que a América foi tão cristianizada, tão catequizada, por conta das Companhias de Jesus. Eu gosto muito da ideia da Companhia de Jesus, que eu gostaria de dizer para vocês, que é o seguinte: os jesuítas, fundado por Inácio de Loyola, que foi o fundador da ordem, não sei se vocês sabem, mas eles estudam durante um período, eu acho que são 7 anos, e quando eles saem para uma missão, eles sabem que nunca mais vão voltar. Quando eles vinham para a América e para qualquer território e se embranhavam na mata para encontrar os índios, eles tinham como principal missão conhecer a cultura e a língua do povo, fundar uma igreja, pregar o evangelho, ensinar os ensinamentos cristãos e, antes de morrer, conseguir deixar um novo padre e ordenar alguém para que a fé continuasse seguindo. E eram enterrados aonde vinham, aonde tinham a missão deles. Eles simplesmente abandonavam a sua terra natal lá na Europa para nunca mais voltar. Isso não é amor e fé pela religião? Vocês não acham bacana isso? Por isso que muitos jesuítas vieram para cá, para a América, e foram responsáveis por toda a catequização que aconteceu aqui. Entenderam? Isso foi a contra-reforma da Igreja Católica. Outra contra-reforma foi a Inquisição, que foi justamente o fato de você cobrar uma prática de fé maior, e também o Index, que era a proibição para todos os católicos da leitura de livros considerados não dignos pela Igreja Católica. Existe até hoje, tá? Até hoje existe, a Igreja Católica divulga uma lista onde ela não recomenda a leitura, filmes, peças teatrais de alguns grupos que são muito populares para todos os católicos. Tá bom? Isso vem desde a Contra-Reforma, é chamado de Index. Tudo bem? Beleza? Mais alguma coisa? Fala, Eduardo. Você tinha dito que tem uma integração muito especial, digamos assim, aqui no Brasil. E que tem, tipo, uma certa aceitação nessa miscigenação cultural. É sincretismo o nome correto. Só que eu não consigo ver bem. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Umbanda e o Candomblé se utilizam dos santos para nomear os seus orixás e caboclos.
entendeu? Então, Santa Bárbara é Yansan, São Jorge é Ogum. Então, o culto a esses santos não são sempre cultos só católicos. Você pode ver que no dia de São Jorge, as igrejas de São Jorge ficam lotadas, mas não só por católicos. Por seguidores de Umbanda e do Candomblé. E as pessoas aceitam essa prática. Por quê? Porque foi uma maneira que os escravos encontraram de praticar a sua fé com a permissão da Igreja Católica. Até bem pouco tempo atrás, a lavagem da Igreja do Bonfim, que é feita, acho que todo dia 1º, né? Que é uma prática do Candomblé, era vista como não católica, mas a partir do ano passado, ano retrasado, o padre passou a abrir também na igreja, né? Porque era um culto onde eles lavavam a escadaria. Aí tem toda uma cultura do tipo de rito do Candomblé, que é a sessão de descarrego, né? Que é onde existe a fé de que você estaria com espíritos. Aí você tem que entender a religião para você entender o rito. Os ritos sempre são diretamente ligados à profissão de fé daquela religião. Aqui no Brasil tem muita junção, sim. Dentre elas, você pode observar que pessoas têm práticas em casa de acender vela, que é tipicamente católica, que seria a luz, né? Mas também de deixar um copo com água, que já não é uma prática católica. É uma prática das religiões afro. Eu morava numa rua que tinha uma igreja católica, uma igreja evangélica e uma casa de Umbanda. Na mesma rua. Sim. E durante muito tempo, houve uma convivência, de certa forma, harmônica. Ainda que o preconceito com as religiões afro é muito grande. A minha mãe, inclusive, é preconceituosa. Ela ficava falando, esses macumbeiros. Sim, é muito grande. Mas existe uma tolerância que se acirrou de 5 anos para cá. 5 anos para cá é que a gente viu o circo pegar fogo. A gente está vivendo um fenômeno, crianças. Essa polarização política que polarizou tudo, porque tudo foi politizado, entendeu? Hoje em dia, a coisa está tão politizada que se você for tocar num assunto que não tem diretamente relação com política, tipo machismo, as pessoas já acham que é política. Aí machista é Bolsonaro, quem não é machista é comunista. Não é assim? Tudo virou política. Isso é politização. Não é, senhores. Política é uma coisa, entendeu? Mas isso é um jeito de fazer política, que essas pessoas que estão hoje no poder e que têm muita influência nos canais, no YouTube e tal, se utilizam para sustentar a sua forma de influência, que é causar a polarização. Eles vivem da polarização. Eles precisam botar uma pessoa contra a outra. É uma grande sacada, entendeu? O governo Bolsonaro fez isso. Também é tipo uma bomba relógio, né? Sim, não se sustenta. Eu tenho consciência disso. Só não sei quanto tempo dura e nem o poder de destruição, Eduardo. Porque a gente está no meio de uma pandemia. Eu não sei quantas pessoas vão ter que pagar com a vida porque politizaram a doença. Entendeu? A ponto das pessoas não saberem. Você vê que as pessoas terminaram a quarentena por conta própria, né? Sim. Todo mundo foi pra rua. O comércio abriu. Só esqueceram de combinar com o vírus. Tinha que combinar. Tinha que dizer assim, seu vírus, agora acabou a sua vez, que é nossa. Inclusive, aqui do lado tá rolando um futebol bolado. Eu não sei o que vai dar, gente. Não sei. Não sei. Pode ser que realmente tava tudo errado e a gente não sabe de nada e ninguém vai morrer mais. Ou vão esconder todas as mortes da gente. Ou vai morrer 2 milhões de pessoas. Não sei. Tô com muito medo. Mas é isso que hoje as pessoas que estão no poder querem. Que a gente sinta medo. Que a gente fique desesperado. Que a gente não tenha esperança. Porque é nisso que as pessoas dizem que vão trazer a esperança. E aí entra um máximo muito interessante da política. Eu não preciso resolver seu problema. Eu só te dou segurança. Eu não preciso dizer que sou eu culpado pela sua desgraça. O culpado da sua desgraça é o seu vizinho, que é gay. É o seu amigo, que é machista. É aquela sua prima lésbica. Eles são os culpados. Você entende que quando eu jogo um contra o outro, eu crio uma situação que eu não preciso resolver problema nenhum? O Trump fez isso. O cara lá da Ucrânia fez isso. Tem um monte de política que sacou. Isso não se sustenta. Agora, também não sei para dizer para vocês quanto tempo dura. Não sei.
E a gente está vivendo um período de ignorância. Nunca Olha vi essa tanta publicação gente aqui, ignorante. Oi, por favor, Essa pode falar. publicação aqui. A cloroquina cura. Máscaras não servem para nada. Assintomáticos não transmitem. Isolamento foi uma idiotice e Bolsonaro tinha razão. Sim. Isso é o que? O Jornal da Cidade que escreveu isso? Não, foi uma Ou foi pessoa Nando, pública. foi uma pessoa pública, né? Não, esses caras querem fazer. Eles querem. É nisso que eu estava até discutindo aí com o administrador, que é o Eduardo. Eu estava discutindo isso com ele. É uma estratégia muito inteligente. Assim, criar polêmica da audiência. Sempre deu. Sensacionalismo, cara. Sempre deu. Então, eu ridicularizo tudo e todos, porque as pessoas vão me ler. Tá vendo? Você leu. Você quis assistir isso, você fica indignado, você fica com raiva. É isso que o cara quer, meu irmão. Ele não quer que você acredite nele. Ele quer criar polêmica. E ter 1 milhão de likes, 1 milhão de visualizações. É curioso. É curioso não, isso dá dinheiro. Isso dá dinheiro. Tem muita gente que ficou rica, milionária no YouTube por conta disso. Até porque pessoas interessadas nisso politicamente, os irmãos Koch, a galera da ultradireita, banca da grana. Tem gente que morava em kitnet que hoje está morando em mansão, velho. Mas Aí você o me efeito entende, disso é cara, por isso. que o efeito disso é que as pessoas já não falam mais o que elas pensam, mas falam o que é cômodo para uma certa massa ouvir. Aí fica meio ruim, né? Porque além de a gente ter essas pessoas que não falam verdades, a gente tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que não falam a verdade propositalmente, porque o oportunismo Ok. dá dinheiro. É o que eu acabei de falar. As Exatamente, pessoas é isso aí que você falam falou. essas inverdades que são cômodas, aí a galera fica rica com isso, e uma galera acredita. Então, eu acho que a gente tá meio que se perdendo. Mas eu você não sei entende como que não culpa esse essa galera conflito que vai acabar. acredita. Não culpa essa galera que acredita. As pessoas precisam acreditar. E a religião perdeu espaço. E a imprensa oficial perdeu espaço. Aonde as pessoas estão, na sua grande maioria? Na aula? Na antiga Rede Globo? Ou as pessoas estão o tempo todo nas redes sociais? Nas redes sociais. É ali que as pessoas se fizeram. A gente é o que a gente come, velho. Tanto fisicamente como intelectualmente. As pessoas estão comendo esse troço todo dia. Não as condene. Elas são vítimas desses caras oportunistas. Eu não Entendeu? tô condenando, eu só tô refletindo, porque as pessoas estão em formação de opinião e essas informações chegam de forma muito fácil. É difícil você saber no que você tem que acreditar ou não. As informações estão ali, chegando de maneira muito fácil, as pessoas acreditam e todo mundo acredita e você acredita também. Às vezes E ela você acredita... mina. Ela mina. Ela é capaz de fazer assim. Todo mundo acreditava que o isolamento era bom. Aí agora, as pessoas estão assim, naquela expectativa. Será? Olha, cara, tem coisas tão terríveis que estão acontecendo. Eu vou falar uma besteira que não tem tamanho, mas você vai concordar comigo. Tem gente que quer que aumente o número de mortos para poder Bolsonaro não ter razão. Olha que catástrofe a gente está vivendo. Já sentiu isso dentro do seu coração? Não fica com vergonha, não. Eu já senti. E tive que me recriminar. Eu sou um imbecil. Como? Como é que é? Eu tô querendo que as pessoas morram para dizer para Bolsonaro que ele tem razão? Pelo amor de Deus, eu sou o pior dos homens se eu fizer isso. Mas eu tô caindo no jogo. Você entendeu? Uhum. Esse que é o problema. Eu não posso deixar isso. Senhores, eu sou professor de vocês, pelo amor de Deus. Não se polarizem. Precisamos de todos. Todos são nossos irmãos sociais. Precisamos das pessoas. Então não as condene. As pessoas precisam de liderança. A escola perdeu espaço. A igreja perdeu espaço. Entendeu? Os mais velhos perderam espaço. Não tem crédito. As pessoas da minha idade, infelizmente, deixaram cair no descrédito. Entendeu? Muitas das vezes porque querem se manter jovens e esquecem de que existe um papel na maturidade. E aí, você tem um monte de pessoas querendo seguir, pessoas que estão falando um monte de besteira, só que como as pessoas falam com veemência e um monte de palavrão, parece que é verdade. Professor, Isso é muito triste. Pode falar, por favor. Desculpa eu estar dando esse desabafo com vocês, mas eu tô fora da aula, tá, gente? Isso não é aula não, pelo amor de Deus. Isso até Porque aconteceu, eu até senti esse negócio recentemente, porque meu pai, ele tem sido influenciado bastante por essas pessoas que acreditam que a quarentena é uma besteira, blá, blá, blá. E eu acabei pensando que, tipo, meu pai só vai entender a importância da quarentena quando morrer alguém da nossa realidade, da nossa família, alguém próximo.
Só que aí agora eu parei pra pensar, nossa, que horror eu ter pensado nisso. Isso é a polarização, tá vendo? É falta de liderança, Lois. Não é culpa sua. Não se culpe. A gente não tem líderes confiáveis. Era para chegar alguém que dissesse para todo mundo, gente, mesmo que fosse mentira. Era para ter um líder que dissesse pra gente, fiquem todos calmos, eu sei o caminho. Vamos fazer assim. Ó, vocês ficam assim, vocês fazem isso. A gente ia seguir. Porque o vírus existe, querendo eu, querendo você, que não existisse. Quem dera que enxofre curasse. Que abacate curasse o coronavírus. Mas não cura droga. E aí a gente fica naquela aqui, será que a Rede Globo tá mentindo para mim? Será que o fake news está mentindo para mim? Ou na verdade alguém sabe a verdade? Essa é a jogada. É que a situação não ajuda, né? A gente... Todo o background histórico que a gente estava vivendo, a questão da fake news, a Globo perdendo toda e qualquer credibilidade que ela tinha por causa do vai destruir a família tradicional brasileira, e o presidente não sendo assim, né? A Globo não sacou que a visão progressista ela não pode ser imposta. Houve uma reação. Entendeu? Liderada em grande parte pelos evangélicos. Uhum. E essa imposição da visão progressista e essa nova esquerda, New Left, que desde a década de 60 vem trabalhando com pautas das minorias, tá? Isso é uma visão progressista do mundo. Acreditando que, por exemplo, cada vez mais dar voz às minorias seria uma forma de você ter um mundo mais plural. O problema é que muita gente, é aquela velha história que eu quero contar para vocês. Ninguém se sente prejudicado até perder privilégio. Entendeu? Quando você perde privilégio, é que você começa a ser de novo racista, de novo machista. Essas coisas existem. Entendeu? A gente é muito preconceituoso. E a gente começou a sentir o quê? Quando começou essas pautas a ganharem cada vez mais espaços na mídia, nas escolas, principalmente nas universidades, houve uma reação. E aí todo mundo, entendeu? Acabou pagando o preço. Porque as pessoas acreditaram no projeto deste governo que ele seria um governo que iria trazer de volta os meus antigos privilégios. Entendem? Porque se a gente parar para pensar de maneira... Se a gente parar para pensar de maneira não religiosa, pensa comigo, Eduarda, com sinceridade, assim, abandona todos os seus preconceitos e pensa comigo. Cara, quem sou eu para dizer quem é que pode casar com quem? Quem sou eu para dizer que quem é melhor do que quem? Caraca, maluco, humanamente falando, não existe nenhuma diferença entre nós e nós, ó, eu me colocando como se eu fosse branco, entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Entre o homem e a mulher. Entendeu? Aí a gente entra com polêmica, querendo dizer o seguinte, a culpa da destruição do caráter, da moral e dessa safadeza que está no nosso país é da falta da moral e dos bons costumes. Isso não tem nada a ver, mas cola. Você entende que cola? Muita gente comprou isso. Como você mesmo falou, a destruição da família brasileira. Será que é isso que nos dá moral e caráter? Não. Pô, se fosse, por que tem tanto mau caráter? A gente teve pai e mãe. Pois é, por que teve, então, uma guerra no século passado se era onde tinha bons costumes e moral? Na verdade, são coisas que as pessoas falam e como tem uma certa lógica dentro do seu preconceito, você compra. Você engole. Eu vou falar pra você, é claro que eu assisto, mas historicamente, cara, não tem um desses caras que estão embasados. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O pior sistema de governo que existe é a democracia. Mas é melhor do que todos os outros. É. Você entende? Pô, não dá, cara. Tem que ser democrata, sim. Eu tenho que ouvir as pessoas diferentes de mim, sim. Eu tenho que aprender a ser tolerante, sim. Eu tenho que dar voz às pessoas que sempre foram oprimidas. Eu tenho que aprender a abrir mão do meu privilégio. Esses movimentos agora... não é ser tolerante. O problema é ser tolerante com os ignorantes. Ter que engolir as pessoas falando besteira. Eduarda, você tem que reconstruir a credibilidade. Simples assim. As pessoas querem um líder. E você tem que ser esse líder.
Diga para elas, eu entendo, você tem razão, mas ouça o que eu tenho para te dizer. Não tenta provar para ela que ela é alguma pessoa que não está enxergando. Não ofenda as pessoas na sua capacidade intelectual. Elas estão enxergando até onde conseguem ir, próprio da capacidade crítica desenvolvida. Isso não tem nada de errado. Isso é normal e natural na vida de todo mundo. Eu dou aula há 25 anos e eu vejo isso acontecer sempre. As pessoas vão construindo. O Michel acabou de falar uma coisa muito bacana agora. A gente está em período de formação de opinião. A gente está buscando caminhos. Então, não sou eu que vou acelerar o processo da maturidade na cabeça de vocês. Eu não posso fazer isso. Mas as pessoas querem ter em quem confiar. E elas confiam naquilo que elas comem mais, que está na rede social. Entende? Até porque é engraçado, né? É legal. A Jovem Pan fazia o Pânico, né? Que era um programa ridicularizado. Tá milionária, velho. Os caras se sentem agora defensores do conservadorismo. Uns caras que nunca foram conservadores. Você entende isso? Que cola. Eu pratico toda sorte de coisas erradas que eu possa melhorar e daqui a pouco eu estou defendendo a família, mas eu mesmo não tenho, não. Isso é hipocrisia. Que vai construir aquela coisa que vocês estão falando da bomba relógio. Né? O que prova o descrédito? Os escândalos. Né? Beleza? Gente, vou terminar aqui, já estão me chamando aqui que eu estou precisando comprar as coisas aqui. Desculpa eu ter falado esse desabafo todo, mas eu tinha que conversar com alguém, eu estou muito carente de debate. Beleza, conversar. falou, professor. Obrigado aí vocês terem me ouvido. Sei como aí. é. Tá saco, né? De ficar ouvindo um cara chato falando. Eu não sou tão animado quanto os youtubers. Ainda bem que eu ainda tenho crédito com vocês. Vejam tudo, assistam tudo, mas só engulam aquilo que você vê que tem razão. Tem muita coisa maluca. Gente, infelizmente, enxofre e cloroquina não cura Covid. Desculpa, mas não cura. Obrigado por falar. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Valeu.